Bom dia, gente. Tudo bem? A paz de Cristo, né? Vou ficar aqui em cima para eu poder me espalhar e para vocês me enxergarem também, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Todos acharam? Vamos ler, acompanhem a leitura. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vinda nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia-lhe consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é sua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com Abimeleque, seu amigo Alzate Ficol, o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, e Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje.
Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vamos orar? Amém? Deus, obrigada por esse tempo de culto, e apesar de nós, que o Senhor fale e edifique a tua igreja, e que o Senhor possa estar aqui em nosso meio, pacificando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto fala a respeito de uma família, a família de Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó. E, embora os membros dessa família sirvam a Deus, eles estão passando por problemas muito graves. O primeiro desses problemas é uma crise externa à família, é uma crise que afeta a família profundamente. Trata-se de uma fome que sobrevém à terra, o que leva, inclusive, Isaque a mudar-se do lugar onde ele estava, que era Bir, Lai, Roi, com sua família para Gerar. Vejam que não é a primeira vez que Isaque passa por esse tipo de situação. Essa fome que assola a terra é a mesma que ocorreu nos dias de Abraão, seu pai. Se você abrir a Bíblia no capítulo 12, versículo 10 a 20, você vai ver que a situação é semelhante. Bom, mas voltando ao capítulo 26, né? Embora essa crise externa ela seja tremenda, Deus aparece a Isaque e faz a ele uma promessa. Ele promete abençoá-lo. Você vê isso aí no versículo 2 a 5. Mas adverte também Isaque para não descer ao Egito, né? Então, a família muda-se daquele local, mas não para o Egito, muda-se para Gerar. Isaque, embora ele tenha sido abençoado pelo próprio Deus, ele teme os moradores de Gerar, ele teme que os moradores de Gerar façam mal a ele. E aí ele resolve mentir, dizendo que Rebeca não é sua mulher, mas ela é sua irmã. Depois de muito tempo, a Bíblia fala muito tempo, os filisteus descobrem a farsa, no caso, o rei dos filisteus, né? E ele repreende Isaque e dá a ordem àquela população para que ninguém toque em ambos. E, a partir daí, no versículo 12, nós vemos que Isaque passa a ser abençoado, a sua colheita ela enriquece, ele prospera, ele fica riquíssimo. E essa situação de prosperidade na vida de Isaque acarreta uma segunda crise agora. Agora é a segunda crise. Vejam que essa família vai passar por 3 crises, pelo menos, aqui no texto. Agora, a crise é no universo do trabalho de Isaque. Por quê? Porque os filisteus eles começam a ter inveja de Isaque. E o que eles começam a fazer? Onde ele cava um poço, ou onde ele quer desentulhar um poço, os filisteus vão lá e entulham de novo. E aí, rapidamente, o que acontece? O rei dos filisteus percebe aquela situação e dá uma ordem para Isaque: ó, aparte-se de nós, porque você está ficando muito rico, né? Você está ficando mais poderoso do que todos aqui, não dá para você conviver com a gente. Isaque, então, faz mais uma mudança. Você gosta de fazer mudança? Imagina a situação de Isaque, né? Mais uma mudança, e ele torna, no local onde ele vai morar, agora no Vale de Gerar, ali torna a abrir poços, e agora surgem outras contendas, mas com os pastores de Gerar pela água. Em meio a tudo isso, Deus aparece segunda vez a Isaque e reforça a bênção anteriormente dada, né? Reforça que a bênção está sobre ele. Isaque levanta um altar, invoca o nome do Senhor, arma sua tenda e abre um novo poço. Aí, nesse ponto, o rei dos filisteus e os comandantes do exército aparecem lá, porque eles reconhecem que Deus está abençoando Isaque. Chegam lá, pedem para fazer uma aliança, estabelecem a paz é celebrada. Vocês veem aí que a água é encontrada no poço que Isaque abriu. Enfim, a crise externa e a crise no trabalho de Isaque parece que se encerraram. Mas, infelizmente, o capítulo que nós lemos termina dando conta de uma outra crise instalada. Essa agora é a terceira. Agora é uma crise interna, de ordem familiar. Como é que termina o capítulo? A amargura de espírito em Isaque e Rebeca por conta de quem? Por conta das uniões que Esaú vai estabelecer com as suas esposas. E se você continuar a leitura dessa família, você vai ver que mais crises internas, ou seja, mais crises familiares, essa família vai passar. Jacó rouba a bênção de Esaú e foge para a casa de Labão. Esaú toma outra mulher entre os cananeus e aumenta a tensão nos relacionamentos familiares. Então, o que a gente percebe aí? Primeiro, enquanto Isaque concentra-se em driblar a crise externa e salvar a própria pele, sua esposa e o povo de Gerar são expostos a possibilidades terríveis. Sua própria esposa é exposta à possibilidade de sofrer abusos. E o povo de cometer esse delito contra ela. Segundo,
Enquanto Isaac concentra-se em desentulhar e reabrir poços, os relacionamentos da sua casa estão cada dia mais entulhados. Enquanto Isaac lida com a inveja e a contenda dos filisteus, os seus filhos sofrem com invejas e com contendas. Enquanto Isaac se alegra por encontrar águas nos poços e estabelecer a paz dos filisteus, a sua casa está deserta de quê? De afeto, de diálogo, e o clima é de guerra. Então, nós concluímos que o fato de Isaac ser um patriarca, de ter sido abençoado por Deus, de estar sendo próspero no trabalho, não o isentava de cuidar dos seus relacionamentos, especialmente os familiares. E é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã, porque se a gente está falando sobre cura emocional, nós precisamos cuidar também dos nossos relacionamentos. Aí, Elias, por favor, por gentileza. Aliás, eu nem sei mais se é o Elias. Não. Gente, é porque esse óculos é para perto, mas se eu fico assim, né, fica uma situação estranha, né? Então, quem está lá, obrigada. Agora, deixa eu só testar aqui se eu consigo. Consigo. Ok. Deus ligando no celular, né, porque a hipótese do celular está ligado, né, é Deus. Né? Mas vamos lá. Então, o tema da nossa mensagem nessa manhã, o fato de sermos filhos e abençoados por Deus, não nos isenta de cuidarmos dos nossos relacionamentos. E o primeiro ponto que a gente quer conversar sobre esse tema é o seguinte: o fato de sermos filhos e abençoados por Deus não nos isenta de cuidarmos de nosso relacionamento conjugal. Vemos no texto que uma crise externa ao nosso lar pode nos afetar muito mais do que imaginamos. A fome que sobrevém àquela terra leva Isaac com a sua família a mudar-se para Gerar. Mesmo sendo abençoado por Deus, Isaac teme que os homens daquele local façam mal a ele, e então ele resolve mentir que Rebeca é sua irmã e não sua esposa. Ao fazê-lo, expõe a sua esposa à possibilidade de um abuso e de que aquele povo a violente. Né? Então, esta exposição, a Bíblia nos fala que se dá por muito tempo. Ora, nós temos vivido uma crise nacional sem precedentes. A corrupção está instalada em todos os sistemas de poder. E uma grave crise econômica e financeira ciranda os nossos lares. Para a gente conseguir pagar as nossas contas, muitas vezes nós nos vemos obrigados a trabalharmos mais, a passarmos mais tempo fora de casa, a viajarmos, a mudarmos de emprego e até de cidade, como fez Isaac. Quantas vezes a nossa família, especialmente o nosso cônjuge, sofre por conta disso, e às vezes por muito tempo. Sem a nossa companhia, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso cônjuge torna-se exposto, sobrecarregado, vulnerável às ciladas de Satanás. Não sei quantos já viram esse filme ele ilustra essa situação. Aliás, se você não viu esse filme ainda, assista. É um filme excelente para a gente meditar sobre a importância da oração e do cuidado com os nossos relacionamentos. Tá? Então, o que a gente quer inserir disso aqui? Que o fato de sermos filhos e filhas de Deus, de sermos abençoados, de sermos líderes, de sermos ministros, não quer dizer que podemos abrir mão do cuidado com o nosso cônjuge ou com a nossa família. O desamparo emocional é sempre uma fonte de problemas em potencial para o nosso cônjuge, e por que não dizer para os nossos filhos também. Muitos casamentos sofrem, entre outros aspectos, com ataques na área da infidelidade conjugal por conta dessa vulnerabilidade. Muitos filhos e filhas de lares cristãos são assediados por pedófilos ao perceberem a ausência dos pais em suas vidas. Percebam que essa brecha se abriu na vida de Isaac e Rebeca por causa de quê? Por causa de um temor. Isaac teve medo. E o medo é interessante que, assim como todas as outras emoções, é uma emoção dada por Deus. Né? Todas as emoções foram criadas em nós por Deus. Então, o medo foi criado para a nossa proteção, para a nossa segurança. Você aumenta a sua carga de adrenalina, você vai, né, ficar mais protetor, enfim. No caso de Isaac, porém, o medo era infundado. Por quê? Porque Deus já tinha feito uma promessa, não tinha? Ele tinha prometido mais de uma vez e o tranquilizou de que ele seria abençoado.
Isaac, porém, ele não lida bem com o medo dele. Ele tem medo dos moradores de Gerar. O medo de Isaac se transforma em ansiedade. Ansiedade é um desdobramento do medo, né? Então, nós precisamos vigiar em respeito à nossa ansiedade. Mateus 6, 25 nos adverte para não andarmos. É diferente de você sofrer a ansiedade, né? Andar é uma coisa, você sentir aqui ou acolá é outra situação. Então, para você não andar ansioso pela nossa vida, por quê? Qual é a promessa de Deus ali também? Que Deus nos sustentará. Então, a nossa ansiedade por circunstâncias que talvez nunca de fato venham a ocorrer, podem nos levar a caminhos tortuosos, a baixarmos a guarda, a negociarmos o inegociável, como aconteceu com Isaac. Notem que Isaac já havia presenciado essa situação com seu pai antes. Já havia corrido fome naquela terra, nos tempos de Abraão, e Abraão usara do mesmo estratagema, né, de falar que Sara era sua irmã. Só que a Sara, na verdade, ela era meia-irmã dele, então era uma meia mentira, né? Isaac não, a Rebeca era prima, se eu não me engano, né? Não era meia-irmã, né? A questão aqui é o seguinte, que Isaac aprendeu com o exemplo de quem? Do pai. Parênteses, aqui. Os nossos filhos aprendem muito mais por nossos exemplos do que por nossas palavras. A primeira coisa, o primeiro recurso que Isaac lança a mão é qual? O exemplo que ele aprendeu com o pai. Agora, nós vamos fazer uma pausazinha aqui e nós vamos ver 2 videozinhos de poucos minutos que falam muito sobre essa questão do exemplo, tá? Do ensino dos pais nos filhos. Vamos lá? Pode transmitir. Não, era o outro primeiro, mas pode passar esse aí, não tem problema não. Pode botar o som? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. You know what you think. You know better now. Crianças vêm, crianças fazem. No! Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Mine's stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. Crianças vêm, crianças aprendem, né? Aprendem com o exemplo, né? As crianças aprendem o que vivenciam. Se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Se convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se vivenciam o reconhecimento, aprendem o que é bom ter um objetivo.
Se as crianças vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. Se convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Se convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. Se as crianças convivem com a afabilidade e a amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Reveja como você tem empregado o seu tempo e a sua energia. Não permita que a sua família se sinta e se perceba desamparada de você. Eu tenho brincado nas palestras, nas mensagens, que a gente tem vivido a síndrome do hamster. Você sabe o que é a síndrome do hamster? Você já viu o que o hamster faz o dia inteiro na gaiolinha? Você põe lá aquele círculozinho, ele passa o dia inteiro correndo, né? Aí você olha para o hamster e fala, nossa, esse hamster é louco, né? Aí o hamster olha para a gente e vê a gente fazendo o quê? Correndo. Aí a gente sai para uma carga horária de 10, 12 horas, né, de trabalho. Os filhos também no horário integral, depois ginástica, musculação, balé, jiu-jitsu, informática, né? Um monte de coisas, né? E aí o hamster olha para a gente e fala, eu sou louco? Não, louco é você que está... E a gente não sabe quem começou essa corrida, o motivo, e a gente está nela, né? Então, nós precisamos, não que trabalho não é importante, lógico que é, né? Mas, às vezes, a gente precisa rever as nossas prioridades e não permitir negociar o inegociável. Não nos deixarmos levar pelas emoções, trazer à nossa mente as promessas de Deus que podem nos trazer esperança. Cuidado, os exemplos de hoje moldarão o caráter dos seus filhos e filhas amanhã. E lembre-se, o fato de sermos filhos e abençoados por Deus não nos isenta de cuidarmos do nosso relacionamento conjugal. O segundo ponto aqui é que o fato de sermos também filhos e abençoados por Deus não nos isenta do cuidado com o nosso próximo. Veja que Isaac ele se mudou para habitar numa terra que não era sua. Quem era o forasteiro? Isaac. Deus prometeu e, de fato, o abençoou. Versículo 11 do capítulo 26 diz que Isaac enriqueceu e prosperou. Ele ficou riquíssimo. Porém, no versículo 1 diz que havia fome naquela terra. Em nenhum momento nós vemos Isaac estendendo a mão ao seu próximo, repartindo muito que recebera de Deus com seus vizinhos, com os moradores daquela terra, seja por gratidão, seja por generosidade, ou até mesmo por compaixão. Desde o início, por conta de um temor íntimo, ele foi desleal com os moradores de Gerar. Ele os expôs à possibilidade de cometer um grave delito com a sua própria esposa. Isaac parece que pensa apenas em si. Ele não se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Ele não é um bom vizinho. Ele demonstra, numa feia análise, que ele não se importa. E a situação ela começa a se tornar tão complicada que os homens daquela terra, que estavam agravados por aquela fome, eles começam a ter inveja de Isaac. E, por conta dessa inveja, eles começam a entulhar os poços que Abraão havia cavado e enchê-los com terra. Em nenhum momento, nós vemos Isaac tomar a frente e tentar tratar aquela situação. A coisa torna-se tão delicada que o próprio rei dos filisteus chama Isaac no canto e fala, se aparta, porque você se tornou muito mais poderoso do que todos dessa terra. Você sabe por quê que o rei toma essa direção? Porque a ausência de tratamento das situações impõe, muitas vezes, a necessidade da gente colocar limites para que não hajam mais feridas. Quando você não trata a situação, é necessário pôr, muitas vezes, limites, porque senão a ferida continua. Então, atendendo a Abimeleque, Isaac muda-se agora para o Vale de Gerar e torna a abrir poços e começa a contenda por conta de água. Sabe por que acontece isso? Porque mudança geográfica nem sempre representa mudança de coração, de mente e de atitude. Você pode mudar da igreja, porque essa aqui não está te atendendo. Você pode mudar o trabalho, você pode mudar até de cônjuge. Mas se você não muda o coração e a sua própria mente, se a mudança não muda em você, essa mudança geográfica, ela não representa nada.
Isaac, que tão abençoado fora, ele perde a oportunidade de abençoar. Isaac não abençoa, não dialoga, não lida adequadamente com os relacionamentos, não previne as contendas. Quando ele é procurado pela liderança de Gerar para fazer aliança e finalmente celebrar a paz, Isaac ele fica na defensiva. Ele reage como uma vítima. Ele olha para eles e fala: olha, vocês me odiaram, vocês me expulsaram do vosso meio. Por que vocês estão aqui? Isaac ele não assume a sua cota de responsabilidade. É tipo aquela situação, a culpa é sempre dos outros, o inferno são os outros. Isaac, ele é expert em desentulhar poços, porém extremamente incompetente em desentulhar relações ou prevenir o entulhamento. Os poços, eles distraem a atenção de Isaac. Roubam de Isaac o tempo, a energia que ele poderia empregar nos relacionamentos que importavam. E aí eu tenho que fazer aqui um novo parênteses. Como as distrações roubam o tempo e a energia dos relacionamentos que importam. Nenhuma dessas circunstâncias, presta atenção, era imprevista ou maior que Deus. Nenhuma dessas circunstâncias merecia o foco que Isaac deu. O foco deveria estar aonde? Nos relacionamentos. Eles é que importavam. E aí eu nos pergunto, né? Quais são as distrações que têm roubado o tempo e a energia dos relacionamentos importantes da nossa vida? Essa aqui é uma delas, né? Não tem poço no nosso dia a dia para desentulhar, então vamos mexer nas tecnologias, né? Tecnologia é uma bênção, né? Mas, assim como os poços, né? Mas, olha, segundo a Anatel, o número de linhas celulares habilitadas no Brasil chegou a 263 milhões em 2013. Isso quer dizer que há mais linhas do que habitantes. Em uma população mundial com 7 milhões de pessoas, já se registram 6 bilhões de celulares ativos. Ou seja, o telefone celular já chegou a lugares do planeta onde ainda não há água potável. Uma matéria publicada pela BBC mostrou que, em 2013, possivelmente foram enviadas cerca de 71 bilhões de mensagens instantâneas por dia, 50 bilhões por WhatsApp e 21 bilhões por SMS. Estudos mostram que usuários excessivos não só se distraem... Usuários, né? A palavra, né? Usuários. Não só se distraem com extrema facilidade com seus celulares, como também apresentam dificuldades para controlar o tempo gasto. Indivíduos que fazem uso excessivo de telefones móveis apresentam também problemas interpessoais. Nós estamos falando de cura emocional, né? Não é cura digital, né? E, em especial, algum tipo de deterioração da vida familiar. Nesses casos, com frequência, a pessoa atende chamadas ou mensagens de texto, ignorando a conversa com outros membros da família, fora os problemas no trabalho, né? E os efeitos dessa dependência da tecnologia, eles já estão aí, né? Porque o que acontece com a tecnologia? Ela dá um estado para nós maior de bem-estar com a gente. A gente sente uma sensação de bem-estar porque a gente se afasta temporariamente do nosso dia a dia, dos nossos problemas, das nossas aflições, e a gente fica ali naquele mundo, né? Parece que é uma ilusão de conexão. As conexões digitais podem nos oferecer a ilusão da companhia sem as demandas de uma verdadeira amizade. É o que se chama, hoje em dia, de solidão paradoxal. Você está conectado com trilhões, mas você não tem alguém, né, para abrir o coração, e você também não tem que atender às demandas de um relacionamento. E aí eu nos pergunto, em quem nós temos empregado o nosso tempo e a nossa energia? Em relacionamentos reais ou digitais? Em circunstâncias que não são imprevistas ou maiores que Deus, ou em relacionamentos que importam? Você entende que é abençoado por Deus para abençoar, ou você retém as bênçãos de Deus somente para si? Essa aqui é a mais cruel das perguntas, né? Eu penso muito em mim aqui agora. Como você é conhecido pela sua vizinhança? Eu acho que eu nem sou. Eu sempre fico aqui, puxa. Quando você enfrenta problemas em seus relacionamentos, como você reage? Ignora? Finge que não é com você? Adota papel de vítima? Não assume a sua cota de responsabilidade?
Ou você fica esperando ser procurado para que se estabeleça a paz, ou você toma a iniciativa de ir ao encontro do outro e, com honestidade emocional, dialogar e tentar tratar a questão. São perguntas que mexem profundamente com a gente, né? Faz pensar o nosso papel nessa vida, né? Por último, o fato de sermos filhos e abençoados por Deus não nos isenta do cuidado com os nossos filhos. Primeiro o cônjuge, próximo e agora os filhos. Vejam que após a sucessão de rixas e contendas por conta dos poços, o Senhor novamente aparece a Isaac, reforça a bênção que havia lhe dado. E aqui a gente tem que levar em consideração a graça de Deus, né? Porque é o favor imerecido e incondicional mesmo, não são as atitudes de Isaac que liberam a bênção, mas é a graça de Deus ofertada em aliança à vida de Abraão, né? E aí, por conta dessa segunda aparição de Deus, Isaac levanta um altar, invoca o Senhor, arma a tenda e abre um poço. A liderança dos filisteus vem até Isaac, firma a aliança e celebra a paz. Isaac estabelece a paz e acha água no poço que havia cavado. Gente, parece que está tudo jóia agora, né? Está tudo bem, olha. Não tem contenda, não tem inveja, ninguém disputando a água, o juramento está feito, a aliança está firmada, a paz está celebrada, não tem necessidade mais de mentir que a Rebeca é ou não irmã, não tem mais medo no coração de Isaac, não tem que fazer mudança de novo, não tem que encher os camelos lá com a mudança. Enfim, parece que está tudo bem, tudo na mais perfeita paz. Só que aparece aí um novo foco de incêndio. Agora com quem? Com os filhos. Olha como termina o capítulo, né? E aí, eu me lembro daquela frase clássica sobre relacionamentos familiares. Você já viu essa frase 1 milhão de vezes, né? E até em adesivo de carro você já viu. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Gente, Isaac venceu no mundo do trabalho. Isaac venceu até a crise externa com a bênção de Deus. Mas Isaac descuidou de Esaú. É o versículo 34 e 35. E se você continuar, né, o capítulo 28, aí, o versículo 6 e 9, novamente continua descuidando. Isaac descuidou do filho mais velho. Ele não teve o cuidado de procurar uma esposa para ele, assim como Abraão fez para ele. Engraçado, porque o exemplo que Isaac aprendeu foi o exemplo equivocado, né? Porque o outro exemplo que foi benéfico para ele, ele não pôs em prática. Porque Abraão teve todo um cuidado de ir lá e procurar uma esposa para Isaac. Mas Isaac não teve esse cuidado com Esaú. Ele também descuidou de Jacó, Isaac, descuidou dele, e aí, para piorar, Jacó foi orientado pela mãe, né, se disfarçou do irmão e roubou a bênção de Esaú. Então, a gente percebe que Isaac estava muito preocupado com as contendas dos filisteus e dos pastores de Gerar. Ele não se atentou, ou não se importou com as contendas entre os irmãos no próprio lar. Ele também não se atentou sobre uma ausência de afinidade espiritual. Olha que interessante. Isaac e Rebeca, eles não tinham afinidade espiritual. Porque Rebeca, ela tinha a compreensão de Deus que Jacó é que seria ali o abençoado, né? E Isaac, ele não acompanhava, ele não tinha essa afinidade espiritual com ela. Só que Rebeca, o problema é que Rebeca estava tão convencida em Deus que seria o Jacó, que ela não aguardou os meios de Deus. E por conta do favoritismo que ela tinha com o filho mais novo, ela resolveu dar uma ajudinha e ludibriou o próprio marido. Em síntese, os poços emocionais do casal e dos filhos estavam entulhados. A ponto, sabe de quê? Do Esaú ansiar. Você já viu esse tipo de ânsia? Ele ansiava assassinar o próprio irmão. Você vai ver isso no capítulo 27, versículo 41. É como se ele respirasse por isso. E não é à toa que a enfermidade física do Isaac é a cegueira, né? Ele não vê o Jacó. Isso aí simboliza que ele, infelizmente, não enxergava nada ao redor dele, né? Então, a enfermidade física dele era a cegueira. Aliás, perdão, já vou chegar lá. Então, o que fica para nós disso? Que filhos não nascem prontos. Ainda que abençoados por Deus,
há necessidade constante de atenção, educação e amor por parte dos pais. Crianças, adolescentes, jovens precisam de orientação constante, diálogo, atenção e exemplos, né? E hoje a gente está vivendo situações muito incomuns na nossa geração. É o caso dos ermitões, como é que fala? Ermitões, né? Urbanos, jovens, provavelmente da classe média, porque nenhum pai pobre vai poder bancar isso, né? Então, os jovens da classe média ou alta que vivem encastelados nos seus quartos, o tempo inteiro ligados no mundo digital. Não saem sequer para se alimentar, não estudam, não trabalham. Alguns não saem sequer, você sabe para quê? Para usar o banheiro. Tiram as cuecas, jogam pelas janelas, porque eles não podem se ausentar da conexão digital. A vida deles é isso. Os pais colocam a comida lá na porta do quarto, e houve aí uma situação recente de um pai que ficou fora de si com essa situação, arrancou o computador do filho, e o filho ficou tão nervoso, olha a questão da abstinência digital, né? Tão nervoso que ele arrancou com as próprias mãos os armários do quarto dele, né? Para jogar pela janela, igual o pai tinha feito com o computador, tão nervoso, tão louco, tão ensandecido pela abstinência que ele ficou. Então, é uma situação complicada que a gente está vivendo. Ou outras situações como essa aqui, né? Vocês conhecem o Nemes? Nemes é um menino de 8 anos. É um menino, tá? Ele é uma drag queen. É uma drag queen que se apresenta no Canadá e, logicamente, quem prepara ele tão bonito assim são seus pais, que participam com eles do desfile de drag queen. Mas o que mais me choca na história do Nemes, né, é o discurso altamente politizado de uma criança já de 8 anos. Ele diz o seguinte, numa entrevista: eu acho que qualquer um pode fazer o que quer na vida. Não importa o que alguém pense. Se você quer ser uma drag queen e seus pais não te deixam, você precisa de novos pais. Se você quer ser uma drag queen e seus amigos não o deixam, você precisa de novos amigos. Isso é um discurso altamente politizado de uma criança, né, que já é reflexo o quê? Da nossa geração, que é a geração Z. O que é a geração Z? É a geração de ficar zapeando, né? Você não gosta de um canal, troca. Eu não gostei desse, eu troco. Eu não gostei desse, eu não gosto, não troco. Ah, eu bloqueei você no meu Facebook, eu bloqueei você no Zap, eu não gostei da sua cara, eu não gostei da sua, eu não gostei. E a gente leva isso para a vida. Ah, eu não gostei dessa igreja, eu não gostei desse ministério de louvor, eu não gostei do seu pastor, eu não gostei desse irmão, eu não vou mais nesse pequeno grupo, então eu troco de marido, troco de filho. E o filho também troca de pai, porque esse é um reflexo da nossa geração. A troca muito rápido de uma visão de mundo para outra na vida. E aí, eu tenho que voltar ao Isamitiba, né, que falta, que já está fazendo, né? Morreu recentemente, né? Educar não é deixar a criança fazer só o que quer, ou seja, buscar a saciedade. Educar dá mais trabalho do que simplesmente cuidar dela, porque é prepará-la para a vida. Nossa, parece que ele leu esse versículo aqui, né? Você lembra desse versículo? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Interessante que parece que os ideólogos de gênero também leram esse versículo, eles aprenderam mais rápido que nós. O que os ideólogos já entenderam? Para que eu vou lidar com um sujeito adulto cheio de vício? É mais difícil. Eu vou pegar a criancinha, e vou trabalhar com ela, e vou fazer o que Deus falou lá com Deuteronômio para fazer, inculcar. Lógico que eles não estão... Mas você entende isso? E a gente fica aí, né, com uma raiva dos ideólogos, né? Puxa vida, que raiva dos ideólogos, né? Estão destruindo o mundo, né? Estão destruindo o mundo? Ou é a gente que está com também o problema de Isaac, né? Nada vejo, nada ouço. Só na hora que o filho chega em casa, com um livrinho, da rodinha de leitura, eu... o problema é a escola. O problema é a escola? Também, né? Também. Muito bem. E aí a gente percebe o seguinte, que nós precisamos, mais que nunca, interceder e jejuar por nossos filhos, ler a Bíblia e orar com eles, reservar a melhor parte do nosso tempo e da nossa energia para os nossos filhos,
e jamais ignorar as contendas, as mágoas e as amarguras do nosso lar. Porque são elas que nos afastam da graça de Deus e afastam os nossos filhos também. Concluindo, a história de Isaac me faz lembrar como os judeus se portavam com as atitudes incoerentes nos tempos de Jesus. Embora fossem filhos de Abraão, e por isso foram duramente repreendidos por João Batista em Lucas 3:8, para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Eram filhos de Abraão, mas não produziam frutos dignos de arrependimento. Igualmente, Isaac, ele era filho da promessa. Ele foi abençoado por Deus, porém não produziu frutos em seus relacionamentos que marcassem aquela geração. A grosso modo, assim, na minha opinião pessoal, né, vou fazer um parênteses aqui, na minha opinião pessoal, Isaac é uma das figuras mais apagadas da Bíblia. Quando eu leio a história de Isaac, eu falo, gente, impressionante, né? Uma das figuras mais apagadas da Bíblia. Ele não marcou aquela geração. E nós? Somos filhos e abençoados por Deus, amém? Quais são os frutos que nós temos produzido em nossos relacionamentos? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa vizinhança, com o nosso meio social. E antes que você se encha de culpa, lembre que não é você que produz o fruto, mas é no relacionamento entre Deus, Jesus, a videira, e você. Tá? Antes que você se encha de culpa, porque nós, seres humanos, não conseguimos produzir frutos dignos de arrependimento. Quem produz é Deus em nós, um relacionamento íntimo e profundo e diário, em que Ele vai nos dando a consciência e a atitude, e nós vamos colocando isso em prática. E aí eu te faço mais algumas perguntas para concluir. Da maneira como você está hoje, não importa a sua idade, tá? Criança, adolescente, jovem, adulto ou já ancião. Da maneira como você está hoje, quais os frutos que você espera colher em seus relacionamentos daqui a 5 anos, por exemplo? Então, vamos dizer, eu estou com 45, daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos já morri, né, talvez. Daqui a 5 anos, quais os frutos que eu espero colher? Eu só vou colher se eu começar a plantar hoje. Se você não faz um planejamento de vida, se você não semeia nada hoje, talvez dificilmente você vai colher. Você vai sobreviver aí, né? Com a graça de Deus. Outra pergunta que eu te faço: qual o legado que você deixará para essa geração? Qual o legado que você vai deixar para essa geração? O que você está semeando hoje? E aí eu quero concluir convidando você a orar por você, mas também pelos seus relacionamentos. Tá? E eu quero até aumentar esse convite. Né? Às vezes a gente se senta longe do cônjuge ou longe dos filhos. Se você está com seu cônjuge, seus pais ou seus filhos aqui nessa manhã, senta com ele. Abençoa ele nessa manhã com uma palavra de oração, uma palavra de incentivo, ou talvez até uma palavra, um pedido de perdão pela sua ausência, pela sua omissão. Quem sabe hoje não seja um tempo de um recomeço na sua vida e nos seus relacionamentos. Lembra que as melhores mudanças, ou as principais, elas começam em nós, e elas vão se estendendo até os outros. Não fique na defensiva como Isaac, esperando que os outros vão até você para estabelecer a paz e tudo mais. Você mesmo pode começar o processo de mudança. Então, se você veio agora de manhã, pode se mover aí de onde você está, né? E sentar um pouquinho mais perto do seu cônjuge, dos seus filhos, abençoá-lo com uma palavra de oração. Tá? A gente vai ter um tempinho para isso, pode se levantar. E se você não veio com alguém da sua família, mas tem um irmão ou uma irmã da igreja próximo a você, abençoe ele com uma oração. Somos irmãos, somos famílias. E a gente não sabe o universo que a gente está vivendo em casa, a gente não sabe se a gente vem sendo assolado por crises externas, por crises no trabalho ou por crises, inclusive, internas, na família. Às vezes a gente tem passado lutas, né, com demônios, né?
lutas na carne, lutas emocionais, e nós precisamos do apoio uns dos outros. Igreja existe para isso, para orar, para interceder e para apoiar. Depois de algum tempo que a gente estiver orando, a gente vai, concluir com um cântico aqui pelo Ministério de Louvor. Amém?